pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Vamos pro nosso dedinho de prosa? Já comece aí se inscrevendo no canal, se esquece não, tá bom? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações e deixa o seu like e compartilha, como eu sempre tenho dito, vem ser um missionário comigo nesse campo missionário lindo, né? Você foi chamado junto comigo para estar compartilhando a palavra de Deus. Bom, como eu falei na quarta-feira passada, né, eu estaria começando uma série de vídeos falando sobre perdão, né? Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre perdão e Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o porquê, né? E várias confirmações já vieram desde que eu gravei o primeiro vídeo, né? E hoje eu vou falar novamente, dando sequência a esse assunto, falando sobre perdão. Eu vou deixar aqui, né, o card do primeiro vídeo. Você que não assistiu o primeiro vídeo, vai estar aqui para você, aparecendo aqui o card para que você esteja assistindo aí o primeiro vídeo e os outros vídeos também, se você não conhece ainda o nosso canal, tá chegando aí pela primeira vez, tá bom? Seja bem-vindo. Aos novos inscritos, um grande abraço, muito obrigado por estar comigo nesse canal, tá bom? Bom, quem viu o último vídeo, quem assistiu, você que não assistiu vai estar assistindo, eu terminei o vídeo, encerrei o vídeo falando sobre uma amiga minha, uma mulher guerreira e forte, que perdeu seus 2 filhos, né? E ela perdoou aquele que seria o seu algoz, né? o seu agressor, né? Porque perder 2 filhos não é nada fácil. E ela perdoou automaticamente aquele homem, né? Ela não carrega esse peso junto com ela, junto dela, ela apenas carrega a saudade e a dor de ter perdido 2 filhos, né? Há tão pouco tempo e tão novinhos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse tipo de perdão, né? Porque nós somos muito ser humano é muito justiceiro, vamos colocar assim. E a Bíblia fala que nós não devemos ser demasiadamente justos, né? Porque a nossa justiça, ela é bem diferente da justiça de Deus, né? A justiça de Deus, ela tem uma balança justa, o símbolo de advocacia, né? Isso é uma estátua, uma imagem com os olhos vendados, né? Que simboliza que a justiça é cega, e ali tem 2 balanças, né? 2 bandejas assim. A justiça é cega, então ela não pesa para lado nenhum. Só que não é assim, né, gente? Infelizmente não é assim, né? Nós seres humanos, a nossa balança é muito falha, né? E nós julgamos e muitas das vezes condenamos. E carregamos dentro de nós sentimentos muitas das vezes muito pesados, sabe? Muito ruins de descer na garganta, né? Que causa... e a gente fica ali agarrado a tais sentimentos, né? Como pode ter feito isso comigo, como pode ter agido assim, e começamos a declarar, né? A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o coração estiver cheio de mágoa, se o seu coração estiver cheio de rancor, de ódio, de tristeza, é disso que você vai falar, né? Todas as vezes que você for proferir alguma coisa acerca da pessoa que te feriu, você vai falar isso com rancor. Você não vai nunca, né, falar coisas boas acerca dessa pessoa. Você lembra que eu falei no outro vídeo que quando você conseguir orar por aquele que te ofendeu, por aquele que te magoou, significa que você perdoou. Cris, mas perdoar significa esquecer? Não, de maneira nenhuma. Nós somos seres humanos e Deus nos deu uma consciência. Aqui dentro tem uma consciência, né? Então você vê que nós lembramos de coisas que nós fazíamos quando éramos assim bem pequenininhos. Então o perdão não te faz esquecer do que foi feito. Mas o perdão, quando você consegue perdoar, você lembra sem sentir dor. Não dói, né? Não causa nojo, não causa ranço, não causa angústia, não te faz chorar, não te dá raiva, não te dá vontade de ir lá e matar a pessoa,
né? Então, quando você consegue perdoar uma pessoa, né, perdoar a quem te ofendeu, você lembra sem sentir dor, você lembra da traição, você lembra da falsidade, você lembra da agressão, você lembra do xingamento, você lembra da mentira, você lembra, seja lá o que for que tenha acontecido com você, e todos nós já passamos por isso, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos feridos, já fomos lesados em alguma coisa, já fomos roubados, já fomos xingados, já fomos humilhados. Alguma situação aconteceu que nos causou mágoa, né? E aí a gente, muitas das vezes, você guardou isso para você, você não perdoou, e aí quando você vê a pessoa, você, né, tipo, passo pro outro lado da rua, vou atravessar a rua que é para evitar bater de frente. Não, então você não perdoou, né? É sabido que quando a gente perdoa, a gente não precisa voltar a ter amizade com tal pessoa, caminhar junto, né? Mas se você passar e tiver que cumprimentar ou ajudar, isso não vai te causar náuseas, né? Porque quando a gente está com raiva de uma pessoa, a gente tem até raiva. A gente tem náuseas, né? A gente não consegue ouvir a voz da pessoa. Quanto mais falar, né? Até a voz da... E aí quando você vai falar, você pode até não demonstrar para as pessoas que você tá com essa raiva toda. Mas quando você vai se referir a tal pessoa, você procura sempre mostrar o defeito. Não é assim? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você também? Então tudo que aquela pessoa faz, a gente acaba o quê? A gente acaba prestando atenção no defeito, a gente acaba mostrando um erro. É preciso, né? Porque isso faz bem pro nosso ego, pra nossa mágoa. Isso alimenta ainda mais a nossa mágoa, né? Mas quando a gente perdoa, a gente ora por essa pessoa, né? A gente não quer... não te dá prazer nenhum falar mal dessa pessoa. Não te dá prazer nenhum em mostrar os defeitos, em acharem... Tipo, nossa, olha aí, tá vendo? Então, isso mostra que nós conseguimos perdoar, né? E aí, orar por essa pessoa, e quando essa pessoa precisar de uma ajuda, certamente nós estaremos aí prontos para ajudar, né? E o texto que eu quero usar com vocês hoje está em Lucas, capítulo 23, do 33 ao 43, que fala da crucificação de Jesus, né? E ali Jesus é colocado no madeiro e entre dois marginais, a Bíblia fala isso, né? E quando ele está ali no meio, sendo escarnecido, xingado, debochado, né? Porque as pessoas que estavam lá embaixo, algumas pessoas diziam para ele assim: ué, você não é o Cristo? Se você é o Cristo, salva você. Salvou tanta gente, não vai salvar você agora? Né? E aqueles dois marginais ali, um deles começou a escarnecer de Jesus. E diz assim, a palavra de Deus. Lá no verso 39, Lucas 23, 39. Como eu falei, essa história está em Lucas 23, do 33 ao 43. Mas eu vou me ater aqui no verso, em dois versos, né? Que diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no paraíso? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Jesus perdoou aquele homem no momento em que ele reconhece. Aquele homem, né? Certamente esses malfeitores, né? Esses marginais, eles, enquanto estavam lá vivendo na marginalidade, eles viram Jesus em alguns momentos curando, pregando, libertando, salvando, né? Tanto eles viram
que eles citavam, né? O outro citou: se tu és o Cristo, salva você e salva nós. Então ele conhecia Jesus, né? Mas ele não se dobrou à soberania do Senhor. Mas um deles ouviu, e quando ouviu, a palavra estava lá no coração dele, né? Aquilo que Jesus ensinou estava no coração de um dos malfeitores, né? E aí ele disse: nós merecemos, mas esse não. E aí Jesus libera para ele o perdão naquele mesmo momento. Então nós precisamos aprender com Jesus. Se nós entendermos o sacrifício de Jesus na cruz, nós não teremos dificuldade em perdoar o nosso próximo. Por quê? Porque quando a gente olha, quando a gente cria expectativa demais, né? E o ser humano é assim, a gente cria expectativa em cima das outras pessoas. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas têm a mesma obrigação de fazer conosco o que nós faríamos, de ter as atitudes que nós teríamos. Né? A pastora Lúcia, eu até anotei aqui, a pastora Lúcia colocou a seguinte frase: o quê? Aqui, quando você entende que as pessoas não têm a mesma obrigação de agir como você agiria, você começa a economizar tempo e decepções, né? Por quê? Porque a gente gera expectativa demais em cima de um amigo, em cima de um cônjuge, em cima de um filho, em cima dos pais, não sei, das pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente está numa empresa e a gente dá o nosso melhor ali naquela empresa e no final das contas você sai daquela empresa e o teu patrão simplesmente sabe, fala coisas a seu respeito que não eram verdades. Eu passei por isso. Eu dei o meu sangue em uma empresa e quando eu saí, o meu patrão que já não está mais entre nós, disse que eu havia roubado a empresa. Olha, coisa que eu nunca fiz, né? Mas, amém. Então a gente aprende o quê? A gente gera expectativa em cima dos irmãos da igreja, em cima dos irmãos em Cristo, em cima dos pastores, dos líderes. Você que não é evangélico, não importa, você acaba gerando uma expectativa em cima de um amigo seu que é evangélico, né? Porque a gente tem a nossa consciência de que a Bíblia é o nosso manual da verdade, que se você professa a fé em Jesus Cristo, você precisa ser uma pessoa íntegra, mas infelizmente nem todos são. Então a gente começa a gerar expectativa em cima das pessoas e as pessoas acabam nos magoando e nos decepcionando. E aí esse sentimento, essa mágoa, essa tristeza, essa decepção fica enraizado no nosso coração, né? Fica ali, ó, agarrado, grudado, e a gente não se libera. Sabe, a gente não libera a nossa vida, não liberta a nossa vida, não traz para a nossa vida paz. E o primeiro a se beneficiar com o nosso perdão somos nós mesmos. Então nós precisamos entender isso. Quando eu libero perdão, o primeiro beneficiado sou eu. Sou eu. A cura vem para mim. Aqui, ó, traz alívio no meu coração, né? Não importa se o outro a gente está punindo ou não, porque quando a gente não perdoa é como se a gente estivesse punindo o outro, né? A gente está dando a punição devida, mas isso não cabe a nós. Independente se o outro vai colher os frutos ou não, é ele com Deus. O meu papel é perdoar, liberar perdão, libera a sua vida. Se você tem estado com seu coração magoado, entristecido, cheio de sentimentos, que muitas das vezes você deita no seu travesseiro e você não consegue dormir pensando na ferida, pensando na pessoa que te feriu, ou se você fica aí amargando sentimentos ruins, né, com relação a outras pessoas, nessa tarde, coloque tudo isso nas mãos do Senhor, libera perdão, perdoe, peça ao Senhor ajuda. Perdoar não é fácil, não é fácil. É por isso que nós usamos o termo, precisamos liberar perdão. É liberar mesmo, é entregar, é arrancar de nós esse sentimento tão ruim que nos sufoca, que muitas das vezes, né, nos deixa sem ar, sabe? E liberar o perdão para a vida do nosso ofensor, para a vida do nosso algoz. Por pior que tenha sido a ofensa, perdoe. Por mais dolorosa que tenha sido, perdoe. Por mais difícil que seja,
perdoe. Você precisa de cura. Você que tem carregado esse sentimento ruim, perdoe. Perdoe. Simplesmente perdoe. Né? A gente às vezes não perdoa porque a gente acha que se a gente perdoar, tal pessoa não vai amargar a punição. Não faça isso, porque não perdoar está tirando de você, roubando de você o que você tem de melhor. Então abra o teu coração nessa tarde para que o Senhor ensine você a perdoar, para que você, com a ajuda do Senhor, se libere, né? Se liberte desse sentimento que prende o seu coração e em alguns momentos rouba a sua paz, tá bom? Um beijo no seu coração. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né, sobre não só o tema perdão, mas sobre o amor, sobre a palavra de Deus, aqui embaixo eu coloquei um link aqui de estudo da palavra de Deus. Você pode acessar esse link, né, e aprender, né, com o professor ali, com, né, tudo que ele está ensinando. É um link excelente, né, que você pode estar ali sendo ministrado pelo Senhor, aprendendo, lendo, conhecendo um pouco mais, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Deus abençoe a sua casa, os seus sonhos, o seu projeto e a sua família em nome de Jesus, e que você possa trilhar por caminhos perfeitos, por onde o Senhor te guiar, porque os caminhos do Senhor são perfeitos, tá bom? Beijo no seu coração. Se o Senhor permitir, eu volto com o nosso dedinho de prosa, tá bom? Fica com Deus.